Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3. Faremos a leitura a partir do versículo de número 19. Faremos a leitura do texto de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo de número 19, que nos diz: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Essa é uma passagem extremamente conhecida de nós cristãos, e uma passagem onde muitos comentaristas, como Martin Lloyd-Jones e Spurgeon, classificam como a acrópole da fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela brilhante das Escrituras. Isso porque essa pequena passagem, esses poucos versos, consegue sintetizar toda a verdade com relação ao Evangelho, com relação à obra salvadora e redentora de Jesus Cristo. E até alguns comentários, como foi colocado pelo próprio pastor Paul Washer, no seu livro denominado O Verdadeiro Evangelho, que se algumas pessoas ou alguns teólogos entendem que se por acaso a Bíblia fosse perdida e pudesse ser sido salva ou pudesse ser separado somente um texto, é quase que unânime que todos esses pregadores, teólogos, estudiosos entendem que se pudesse ser salva pelo menos uma porção da Bíblia, essa seria a porção que todos gostariam de guardar ou teriam que ter em mente das verdades que são colocadas aqui, pelo preciosismo de tudo que é colocado nesse texto com relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas mesmo sendo uma passagem muito conhecida de nós, por vezes, dentro mesmo dos arraiais cristãos, nós entendemos que há duas grandes reações ou ações com relação a essa passagem. A primeira é de que algumas pessoas, a serem expostas ou serem colocadas diante desse texto, podem não entender aquilo que significa. Por isso que é dito em outro trecho da Bíblia que a palavra de Deus, a palavra da cruz, ela pode ser loucura para alguns e escândalo para outros, porque não compreendem o verdadeiro significado. Mas há outro tipo de reação para aqueles que entendem a mensagem de Jesus Cristo, para aqueles que foram uma vez transformados pela palavra do Senhor, que ao decorrer do tempo, mesmo entendendo, mesmo sendo transformados por essa palavra, deixam que os seus corações e as suas mentes sejam cauterizadas pelo verdadeiro significado do Evangelho. A palavra cauterização, que vem do termo grego que significa queimar a ferro ou em brasa, ou seja, o processo pelo qual as coisas queimadas ficam mortas ou perdem a sensibilidade, infelizmente também acontece na vida cristã. Nós podemos perguntar para qualquer uma das crianças, desde que frequenta a nossa escola dominical, até o mais experiente ou avançado em idade da nossa igreja, que conseguirá resumir, em poucas palavras, o verdadeiro Evangelho, aquilo que entende pelo verdadeiro Evangelho. Mas será que, de fato, nós temos vivido esse verdadeiro Evangelho? Será que nós temos glorificado a Deus pelo chamado que Ele fez e vivido à altura do seu chamamento, demonstrado nas Escrituras? Então, nessa noite, o que nós pretendemos fazer com os irmãos é estudarmos e meditarmos na palavra do Senhor, para de fato compreendermos o verdadeiro Evangelho de nosso Deus e quais as implicações que esse chamamento, que a salvação em Cristo Jesus tem para nós nas nossas vidas. Vamos curvar as nossas frontes e buscar o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós nos encontramos agora diante da Tua palavra,
diante da Tua revelação, Senhor, e por isso nós suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que abra os nossos corações, dê-nos entendimento, Senhor, suficiente e necessário para compreendermos aquilo que o Senhor revelou e aquilo que o Senhor deseja de nossas vidas. Nós te pedimos que, de fato, o Senhor use com a Tua misericórdia, use da Tua graça, para que, ao abrirmos os nossos lábios, sejamos claros, objetivos e, acima de tudo, fiéis às Suas Escrituras, Senhor. E faça com que os nossos corações também estejam dispostos a serem transformados pelo poder da Tua palavra e, acima de tudo, ao sairmos aqui, possamos colocar em prática aquilo que ouviremos de Ti mesmo, Senhor. Nos ajude e é isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para nós entendermos um pouco do contexto dessa passagem, a epístola de Paulo, que foi destinada à igreja que estava em Roma, foi feita com alguns objetivos, e os mais claros que nós temos, que nós podemos encontrar na palavra de Deus, é que Roma, a capital do Império Romano, por ser a capital do Império Romano, era uma cidade que estava cheia de várias culturas, cheia de vários povos que transitavam de um lado para o outro e precisavam pagar seus tributos, seus impostos, e estavam sujeitas à lei romana. E por isso, Paulo se preocupa em dedicar um tempo e escrever essa carta à igreja de Roma justamente pela confusão de cultura, pela confusão de raciocínios e pensamentos acerca da Escritura. Especialmente se os irmãos forem folheando os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao 3, os irmãos verão que Paulo vai se preocupar em tentar deixar claro que a fé, que a salvação em Jesus Cristo não é obtida de outra forma a não ser através de Jesus Cristo, mediante a fé. Nós podemos estudar no contexto histórico que tinha muitos judeus que estavam na igreja de Roma e que, à medida que os gentios se aproximavam do Evangelho, que gostariam de entrar na igreja visível do Senhor, esses judeus começavam a colocar empecilhos para que essas pessoas pudessem frequentar a igreja, pudessem servir ao Senhor na igreja. E o maior empecilho que é colocado aqui pelos gentios é a questão da circuncisão. Entendiam que, através da lei mosaica que foi dada lá a Moisés, que todos que gostariam de fazer parte da igreja cristã precisavam circuncidar, mesmo já tendo havido o sacrifício de Jesus Cristo. E isso se encontra, para que os irmãos abram suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 9. Nós vemos que, de fato, a lei mosaica era expressa e muito clara com relação à aliança, ao pacto que deveria haver e como isso deveria acontecer. Gênesis capítulo 17, versículo 9 nos diz: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne de prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então este é o motivo pelo qual Paulo escreve aos irmãos que estavam em Romanos, porque muitos dos judeus continuavam entendendo que para que os irmãos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, da linhagem de Israel, deveriam ser circuncidados. Mas o que nós vemos aqui, a partir do próprio versículo 19 do texto que nós temos em apreço essa noite, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, é que Paulo vai começar a levantar todos os argumentos necessários para refutar essa exigência que os judeus colocavam, ou esse empecilho que era colocado para que os gentios se aproximassem da palavra de Deus. No entanto, caminhando um pouco mais, Paulo ele levanta um grande problema e o grande cerne da questão de todo o Evangelho e de tudo as Escrituras, que será resumida nos próximos versículos. A partir do versículo de 22, no finalzinho do texto do versículo 22, nos é dito: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a primeira coisa que Paulo diz é que o pecado ele nos distanciou
e fez com que nós tenhamos uma necessidade da presença do Senhor. A palavra pecado significa, no seu termo original, errar o alvo. E como nós dizemos errar o alvo, não seja acertar o meio do alvo, mas qualquer parte desse alvo. E o nosso alvo não é outro a não ser glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Então o pecado nada mais é do que a impossibilidade ou a ineficiência humana de agradar a Deus em qualquer um dos seus aspectos. Só que esse pecado e essa afirmação por si só deveria ser suficiente para que nós imediatamente nos prostrássemos de joelhos, agradecendo a Deus por tão grande salvação, pois pecamos contra aquele que é triplamente santo. Nós pecamos e erramos não contra qualquer um, não contra o nosso próximo, mas contra aquele que é santo, santo e santo. Quando nós ouvimos algo repetidas vezes, geralmente com o tempo essa coisa, isso que nós ouvimos, perde um pouco do seu poder. Quanto mais nós ouvimos e quanto mais nós lemos algo, esse algo perde um pouco da sua majestade. Todos pecaram. Por que nós não trememos diante dessa realidade? Será que tem ocorrido aquele processo de cauterização em nossos corações com relação ao pecado? É porque nós não sabemos como essa é uma realidade terrível. Não temos consciência do quanto temos pecado e, como nós dissemos, contra quem nós temos pecado. Mas, além disso, nós temos conhecimento de Deus e nós não temos conhecimento de Deus e nem sabemos quem Ele é e nem entendemos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo, conforme nós dissemos, dedica os seus 3 primeiros capítulos com toda a sua força e com o único objetivo, que na palavra do reverendo Paul Washer é demonstrar a pecaminosidade da raça humana e fazer os homens desistirem de qualquer esperança carnal, fechá-los dentro de uma cova, trancar as portas, remover de suas mentes qualquer alívio na carne, a fim de que eles clamem a misericórdia de Deus. Esse tema, pecado, ele não é algo fácil de ser digerido, não é algo que nós gostamos de ouvir. E por isso que na maior parte dos templos ou das igrejas cristãs, ou que se dizem cristãs, esse é um tema que geralmente não é tratado. É um tema que é evitado. Nós gostamos muito de ouvir a prosperidade, vitória, salvação e tantas outras coisas. Mas tratar o pecado, confrontar o pecador e as suas atitudes, é uma coisa que nós geralmente não ouvimos. Mas por que o pecado é algo tão terrível? Por que ele é algo tão lastimável, como nós dissemos? É porque ele é cometido contra Deus. Muitos podem questionar o porquê de um inferno ter uma duração infinita se nós temos uma vida limitada de pecados. A principal razão disso é esta: cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno, bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. Irmãos, como não podemos tremer diante dessas verdades? Nós não compreendemos o que significa de verdade o verdadeiro Evangelho. O reverendo Paul Washer nos convida a fazer o seguinte exercício quando nós pensamos sobre o pecado, sobre a desobediência com relação a Deus. Imagine isso por um momento. Deus está no dia da criação, dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita no espaço, e todos eles se curvam e dizem amém. E eles lhe obedecem. Ele diz às estrelas que ocupam seus lugares no céu e sigam à risca o seu decreto, e elas todas se curvam e lhe obedecem e dizem amém. Ele diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e eles se curvam e o adoram. Ele diz ao bravo mar: você virá até este ponto, e daqui você não passará, e o mar o adora. Porém, quando Deus lhes diz venha, você diz não. Você percebe o quão perverso é o nosso pecado? Mas o pecado vai muito além disso. Nós não apenas cometemos pecados, mas nós somos nascidos no pecado. Por isso somos podres e corrompidos desde o início, conforme o relato de Gênesis 6, versículo 5, que nos diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O pecado é algo intrínseco à nossa natureza. Essa maldade, ela vem da natureza desde pequena, e por isso a necessidade de que as crianças, velhos, adultos, jovens, todos precisam ser confrontados e saberem sobre a realidade do pecado, de uma vida que desagrada a Deus.
O salmista confessa, no Salmo de número 51, versículo 5, confessa: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A primeira coisa que devemos abraçar é que todos os homens, incluindo eu e você, nascem em pecado, entregues ao pecado, e esse é o motivo de todos os homens nascerem odiando a Deus. Eu odeio a Deus? Sim. Todos odiamos a Deus quando estamos em nosso estado de não convertimento. Pois as Escrituras declaram em Colossenses 1, versículo 21, que outrora éramos inimigos de Deus e que éramos, por natureza, filhos da ira também, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 3. A psicologia atual, o pensamento moderno pregou constantemente que você deve ser, ou se sentir bem com quem você é. Que não importa os padrões que são colocados diante de você, não importa o que as outras pessoas coloquem de você, o importante é você se sentir bem. Você tem que fazer aquilo que te agrade. O que é que traz ao seu coração alegria, regozijo? Então invista o seu tempo nisso. Você tem que melhorar a sua autoestima. Isso é o que nós temos ouvido. No entanto, a palavra de Deus nos diz completamente o contrário. Que nós precisamos perceber na realidade que a nossa autoestima, a nossa autossatisfação é o nosso maior problema. O único que é digno de ser estimado, na verdade, conforme nós vemos nas Escrituras, é Deus. Voltando um pouco aos versículos do próprio capítulo 3, peço que os irmãos acompanhem a leitura. No versículo 9, nos é colocada a realidade de nós mesmos. Quem nós somos? Quem nós somos como homens? Qual é a nossa natureza? Vejam o que diz Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e misericórdia. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É extremamente comum nós ouvirmos muitas pessoas dizendo que irão para o céu porque elas não cometem tantos pecados assim. Afinal de contas, elas não matam, elas não bebem, elas não fumam, elas não se envolvem com coisas ilícitas. Mas quanto é necessário nós pecarmos para irmos para o inferno ou termos a condenação? Há um número, há uma quantidade, há um nível de pecado ou pecados específicos que nos condenam? Adão precisou pecar somente uma vez e o universo inteiro foi lançado num caos moral e posto sob julgamento por conta de uma única desobediência. Paulo completa a sua declaração dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por conta do pecado, nossas mentes e vistas foram obscurecidas e só conseguimos enxergar uma imagem distorcida do nosso Deus e de nossas próprias necessidades. O pecado curvou os nossos olhos para o nosso próprio umbigo e nos compele a uma vida de autossatisfação. Vivemos uma vida vazia, uma vida miserável e sem propósito algum. E por que disso? Porque nós não temos comido do melhor alimento, não temos preocupado em agradarmos a Deus, conforme nos diz João 4, 35 e 34, quando Jesus disse: uma comida tenho para comer, mas não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós chegamos ao final do primeiro tópico, tentando deixar evidente o nosso estado pecaminoso, como nós éramos antes da salvação em Cristo Jesus. Podres são expressões fortes que nós ouvimos na Bíblia, de que nós não éramos inimigos de Deus. Então nós chegamos aqui, mas há um propósito de Deus em tudo isso. Agora nós temos um problema que é levantado também no próprio texto. Ou seja, a maior bênção que você jamais poderia ouvir é também a maior terror que jamais poderia cair sobre você, que é que Deus é justo. Você pode dizer: bom, mas isso é algo bom. Deus é justo. Imagina, eu não gostaria que sentasse lá no trono do universo uma pessoa que fosse injusta, uma pessoa que cometesse erros, que não levasse em conta todas as coisas. Mas
Por que então isso é ruim? Isso é ruim porque, sendo Deus justo, é um Deus que julga toda a terra, ele agirá corretamente. Ou seja, ao agir corretamente, a resposta dele em relação a você e a mim, pecadores, é completamente apavorante. E por isso nós entramos no segundo tópico, onde nós temos e vemos, à luz das Escrituras, que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, bom, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa talvez seja uma das heresias mais difundidas no meio gospel, no meio evangélico, se assim nós podemos dizer. Essa não é uma afirmação propriamente minha de que isso é um absurdo, porque alguns textos da Bíblia deixam isso muito claro. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 7, versículo de número 11. Veja o que o Senhor diz com relação ao pecador. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Nos diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Numa outra tradução nós temos, ou podemos entender que ele é descrito como um Deus que está irado todos os dias. Mas espera, Deus não é amor? Não é isso que nós mais ouvimos falar? Como que nós vamos proclamar o Evangelho e falar para as pessoas que elas precisam de Deus quando nós vemos que Ele está indignado e irado todos os dias? Veja, Deus não precisa de um marketing ou de relações públicas para que as pessoas gostem dEle. O que nós precisamos é proclamar as verdades bíblicas. E Ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia aqueles que cometem o pecado, conforme o Salmo de capítulo 5, versículo 5. Volte um pouquinho às folhas da sua Bíblia. Salmo capítulo 5, versículo 5, que nos diz: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Numa outra tradução nós temos o seguinte: tu odeias os que praticam o mal. Está escrito aqui, irmãos, de alguma forma que Deus odeia o pecado ou Ele odeia o pecador? Você pode dizer, bom, mas e com relação a Gênesis 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna? Sim, é bíblico o que nós vemos em João 3,16, mas o que nós lemos em Salmos 5, versículo 5, também é bíblico. Não cabe a nós escolher aquilo que mais nos agrada, aquilo que mais nos dá prazer ou aquilo que nos dá tranquilidade. Deus, de fato, é amor. Mas esse Deus amoroso também odeia. Deus é misericordioso, mas Ele também está irado. Não podemos nos apegar somente aos pontos e verdades bíblicas que mais gostamos. Não podemos considerar apenas um lado da moeda ou uma versão da história. Este é o nosso problema nos nossos dias. Aquela psicologia que nós falamos que você deve reter somente aquilo que te agrade, fazer aquilo que está no seu coração, você tem que levantar a sua autoestima. Este é o nosso problema, porque nós procuramos somente aquilo que nos agrada. Nós podemos afirmar que Deus está irado, que Ele está tão irado, que no dia em que Ele recuar a sua misericórdia e vier julgar este mundo, os grandes capitães dessa terra clamarão para que as montanhas se levantem e caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro, conforme Apocalipse 6, versículos de 14 a 17. Veja novamente o Salmo 5, versículo 5. Aqui não é dito que o ódio de Deus é direcionado à iniquidade em si, ou ao pecado, mas que a ira do Todo-Poderoso é direcionada ao homem que comete pecado. Irmãos, nós precisamos ser alertados. Todos os homens precisam saber dessa realidade. Deus estende a sua mão todos os dias para as pessoas que são desobedientes e teimosas, mas que convertem ao Senhor. Mas ao mesmo tempo nós precisamos relembrar e termos em mente que ao mesmo tempo a sua ira estará vindo sobre o mundo no dia do julgamento final. Muitos professam que Deus já o salvou, e se nós perguntarmos para essas pessoas, bom, mas do que Deus te salvou? A resposta mais óbvia que vem na nossa mente é: Deus nos salvou dos nossos pecados. Em parte essa resposta está correta. Deus nos salvou dos nossos pecados, mas Ele também nos salvou dele mesmo, da sua própria ira, do seu próprio juízo. Deus odeia porque Ele ama. Deus ama tudo que é lindo, amável e excelente. Em outras palavras, Deus ama tudo que é semelhante a Ele mesmo por causa da sua absoluta perfeição. E por isso Ele vem com a ira contra tudo aquilo que contradiz sua vontade e natureza, e estes somos nós. Se você não entende isso, você não entende o cristianismo. Mas há um objetivo
ao falarmos sobre toda essa loucura de que Deus é irado. O objetivo ou o desejo é de que cada um seja colocado dentro de um buraco, que você seja enterrado lá no profundo, e que você veja, no meio da escuridão, quando você estiver sem qualquer esperança para a sua situação, que quando nós começarmos a falar de Jesus, você tenha total consciência e admiração pela sua obra. Não é possível falar de evangelho, não é possível falar da salvação se nós primeiro não considerarmos o nosso estado pecaminoso. É essencial que cada homem, que cada mulher, cada criança, jovem e adulto tenha total consciência do seu estado pecaminoso. Nós estamos sem esperança, sem qualquer salvação, se nós estivermos longe da palavra do Senhor. No entanto, continuando no versículo, ou no texto que nós temos em apreço essa noite, no versículo de número 24, o apóstolo Paulo diz que os verdadeiramente salvos em Cristo Jesus foram justificados. O versículo de número 24 nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas o que significa ser justificado? Quer dizer que Deus nos olha como se nós jamais tivéssemos cometido qualquer pecado? É isso que significa justificação? De forma alguma. Nas palavras de Paul Washer, ser justificado significa que no momento em que o pecador olha para Jesus, com a fé salvífica, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Justificação é um termo forense, do termo da área jurídica, que é retirado do campo do direito, onde Deus, a figura de Deus como juiz, inclina os olhos para você e te concede o perdão, te declara legalmente justo. Mas como isso acontece? Como ocorre o processo de justificação? O texto continua nos dizendo que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Paulo ele é até redundante nesse aspecto quando ele usa a expressão sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por quê? Porque ele quer nos mostrar que não há qualquer mérito, não há qualquer coisa que nós, seres humanos, possamos fazer para que a salvação seja alcançada. Ela é gratuita. Isso significa que nós não demos qualquer motivo para Deus nos declarar justo. Não foi por causa de nós, mas apesar de nós fomos justificados. Em regra, todas as religiões buscam responder uma pergunta. Bom, como eu posso ser justificado diante de Deus e merecer a vida eterna? Em todas essas religiões, geralmente o que nós vemos é que há uma proposta alternativa. Algum tipo de sacrifício que é feito, seja o sacrifício humano em tribos indígenas, em tribos pagãs remotas diante de nós, ou seja, por sacrifícios de outros aspectos, da ordem como boas obras, dar bens, comprar um lugar no céu. Essas são as respostas que corroboram, inclusive, com o que é dito no próprio livro de Romanos, no capítulo 1, versículo de 18 a 22. Ou seja, todos os homens sabem que existe um Deus verdadeiro e de sua vontade, e entendem suficientemente que eles quebraram a sua lei de alguma forma, e por isso eles entendem que esse Deus irado está contra eles, e é preciso fazer algo para que esse Deus, que a sua ira seja aplacada. Para ilustrar bem isso, o Paul Washer também usa uma ilustração que eu gostaria de trazer aos irmãos, dizendo das formas como o ser humano tenta alcançar, ou como ele vê que pode merecer um lugar no céu. Ele diz: um entrevistador faz um programa com 3 homens das 3 principais religiões do mundo. O repórter se achega a um judeu ortodoxo e diz: Senhor, se você morresse agora, para onde iria? E ele lhe responde: bem, eu deveria ir ao paraíso, porque eu amo a lei do Senhor, sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei, amo a justiça, nela me alimento de dia e de noite. O repórter responde: ok, eu entendi. Então ele passa para o próximo entrevistado. E ele chega ao muçulmano e faz a mesma pergunta: se você morresse agora mesmo, para onde você iria? E ele responde: bom, eu deveria ir ao paraíso, afinal o islâmico tem como amor ao Corão, faz todas as suas peregrinações, faz todas as suas orações diárias, dá esmola aos pobres, e por isso é um homem justo. E o repórter simplesmente diz: ok. Então ele se dirige ao cristão, o verdadeiro cristão, e diz: Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde iria? Ele responde: eu deveria ir para o céu, porque, bem, olha,
Eu nasci em pecado minha mãe me concebeu. Eu quebrei cada lei já dada por Deus. Fui achado completamente injusto, sem mérito, sem valor, de modo que o que eu mereço, o mais profundo e escuro julgamento. O repórter então interrompe. Opa, peraí. Eu entendo as outras pessoas, os outros entrevistados. Eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para o céu. Deus deve a eles. Deus está em dívida com eles, já que eles se provaram dignos. Deus deve dar a eles o céu. No entanto, eu não entendo você. Você me conta com alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor, mérito para ir para lá. Então, como você irá para o céu? O cristão, então, sorri e diz: porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, o meu Senhor. Você entende o significado de nós sermos justificados gratuitamente? Mas o texto do apóstolo Paulo continua nos dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mas como isso acontece? E o texto é muito claro, através da redenção feita em Jesus Cristo. O termo redimir é o termo usado para comprar um escravo ou um cativo, pagando um preço por ele. E foi exatamente isso que Cristo fez. Porém, o preço pago foi extremamente alto, ou seja, o sangue do próprio Jesus Cristo vertido naquela cruz. E essa é a única razão pela qual a imundície dos nossos pecados foi retirada dos nossos corações. Aquele sangue naquele madeiro foi o abatimento do Filho de Deus. Você deseja saber quanto Deus nos ama? Então apenas olhe para aquela cruz. Quanto ela custou? Quão desprezível e obscuro é o nosso pecado. Olhe para aquele maldito madeiro e ele lhe dirá tudo. Cristo não é apenas tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo, ou você está nas trevas. No entanto, o versículo 26 levanta um grande problema que é respondido em toda a outra escritura. Versículo 26 nos diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra dilema ou problema é definida pelo dicionário como uma situação envolvendo uma escolha entre alternativas igualmente insatisfatórias, ou um problema aparentemente incapaz de ser satisfatoriamente solucionado. Nós queremos levantar este grande problema ao pensarmos, ou termos em mente o texto de Provérbios 17:15. Lá é colocado o grande problema, o grande dilema, que nos diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Veja bem, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Abominação provavelmente é a palavra mais forte que nós temos nas Escrituras, porque ao pé da letra ela significa que é abominável, é algo odiável perante os olhos do Senhor. Mas o que é dito que é odiável nesse texto que nós estamos lendo? Nós vimos, versículo 16, justificar o perverso e condenar o justo, conforme o Provérbios 17:15, porque diz que Deus, no próprio Jesus Cristo, Ele mesmo foi o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Se Deus dissesse que qualquer um que justifica o perverso uma abominação diante dele, então como pode o próprio Deus justificar a nós, que somos perversos, sem ele mesmo se tornar uma abominação? Se nós pudéssemos trazer numa figura para nós hoje, seria a mesma coisa de que talvez no tribunal nós nos encontrarmos com uma situação onde um pai de família está sentado ali porque o réu entrou na sua casa enquanto ele não estava, assassinou a sua esposa, os seus filhos, deixou aquela cena lamentável em toda a sua casa, mas quando ele tentava sair da sua casa ele foi preso e por isso ele está ali, para ser julgado por todos aqueles assassinatos que foram cometidos. Então todas as provas, todas as evidências são trazidas àquele juiz que está cuidando daquela causa, e ao final de toda a explanação, o juiz simplesmente vira e fala: ok, você de fato é o culpado, todas as evidências apontam que você cometeu um grande erro, no entanto, eu decido que você está solto, você é justo perante mim.
Ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje, isso seria um absurdo. Quanta repercussão talvez um caso desse não ganharia se fosse veiculado nas mídias. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos para Deus e não queremos que Ele, como Deus santo, puro e justo, olhe para nós e nos tenha como justos, como justificados. Mas isso é respondido porque em toda a Escritura nós falamos que as pessoas não compreendem o Evangelho, mas que elas não são justificadas por si mesmas, mas houve uma obra de Jesus Cristo por trás de tudo isso, e por isso nós passamos ao próximo aspecto, que é que Deus fez Jesus Cristo pecado por nós mesmos. A resposta para o grande dilema, qual seja, como pode Deus justificar um homem perverso e continuar sendo Deus justo, é que Deus fez Jesus Cristo a nossa propiciação, conforme o versículo de número 25, que nos diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No Antigo Testamento nós temos várias figuras ou várias passagens onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, todo o povo se chegava até o templo e eram levadas ali várias ofertas para que os animais que fossem imolados e o sangue que fosse colocado no Santo dos Santos pudesse expiar todos os pecados. E ao mesmo tempo tem também a figura do bode expiatório, onde o sumo sacerdote fazia uma oração, confessando o pecado de toda a nação, impondo figuradamente todos os pecados sobre aquele bode e o soltava no deserto, para que figuradamente os pecados fossem retirados do povo de Deus, para que esses pecados fossem afastados da convivência cristã. No entanto, o que nós temos aqui é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro perfeito. Tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento até então somente prefigurava ou era um tipo do que haveria de acontecer. Porque Deus, Jesus Cristo, melhor dizendo, foi feito como Cordeiro para propiciar o acesso ao Pai, para aplacar a justa ira de nosso Deus e para salvar-nos de todos os nossos pecados. Conforme Hebreus 10, versículo 4, é dito que o sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Foi Adão quem pecou. Foi a raça de Adão quem caiu. Logo, é um filho de Adão que deveria morrer no lugar do culpado. Mas, ao mesmo tempo, também é válido lembrar que deveria ser um filho de Adão que deveria morrer, mas deveria ser alguém, ou propriamente Deus, que deveria morrer. E por que disso? Nós temos pelo menos 4 razões para isto. Em primeiro lugar, Jonas revela no seu capítulo 2, versículo 29, que ao Senhor pertence a salvação. E o nosso Deus é um Deus que não divide o título de Salvador com ninguém. O próprio Deus deixou sua divindade e glória e tomou sobre si a natureza humana e sujeitou-se àquela cruz. Em segundo lugar, aquele que deveria de morrer deveria ser igualmente Deus, porque somente o perfeito Deus deveria entregar a sua própria vida. Nenhum homem, nenhum anjo ou qualquer outra criatura poderia ter o poder para fazer isso. Ou seja, a vida vem do próprio Deus e ninguém pode dar aquilo que não é seu. Em terceiro lugar, ninguém poderia suportar tão santa ira e ressuscitar a não ser o próprio Deus. E em quarto lugar, nós precisamos do sacrifício perfeito que apenas Cristo poderia fazer, pois somente Ele possui o valor infinito de vida que foi entregue como oferta para oferecê-la a todos que viessem a crer somente nele. Por isso Jonas conclui: ao Senhor pertence a salvação. Cristo foi pregado naquela cruz e sofreu a punição de todos nós. Ele estava carregando o meu pecado, o seu pecado, e o pecado de todos aqueles que um dia haveriam de se entregar a Jesus Cristo. Ele se tornou o próprio bode expiatório. Ele se tornou o verme. Ele se tornou a serpente levantada no deserto. Veja o que diz o Salmo de número 22, versículo de 1 a 3, quando Jesus estava pendurado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, contudo, tu és santo. Naquele momento em que Jesus Cristo estava pendurado no madeiro, Deus não era mais o Pai, mas sim um justo juiz tratando o pecado de toda a raça humana. Um pouco antes de sua crucificação, no Getsemane, Jesus suplica: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas o que havia naquele cálice?
O que era aquilo que fez Cristo tremer? Era a ira de Deus. O ódio feroz de sua ira contra tudo o que é mal estava ali naquele cálice. E alguém deveria beber aquele cálice. E Cristo fez e permaneceu no lugar do julgamento, no lugar de todos nós. O Filho de Deus tomou aquele cálice da mão de seu Pai e bebeu cada gota, de modo que quando ele gritou e bramiu, está consumado, ele virou o cálice e nenhuma gota caiu. Ele havia bebido tudo. Jesus Cristo morreu. Essas palavras deveriam ser suficientes para quebrar o seu coração e o meu coração em 1000 pedaços e jogá-lo ao chão em adoração ao Rei dos Reis. Mas o que a Escritura nos revela também é que ele morreu, mas ao mesmo tempo ele ressuscitou. É verdade que ele morreu, mas as Escrituras nos revelam que Jesus Cristo não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Cristo que nos salva. Sua ressurreição também tem um grande papel na história, pois se ele tivesse permanecido morto, não haveria qualquer esperança para nós. Deus reivindicou seu Filho unigênito, ressuscitando dentre os mortos, e ao ressuscitá-lo, Deus afixou seu selo e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus Cristo, que o seu sacrifício fora suficiente para expiar os pecados do seu povo. Somente aquele que venceu a morte é capaz de conceder a vida eterna. Como nós dissemos, um homem pecou, uma raça de homens caiu, o homem deveria morrer e um homem deveria ressurgir dos mortos. Somente Cristo, perfeito homem e perfeito Deus, foi capaz de realizar toda esta obra. E diante de tudo isso que o apóstolo Paulo coloca, trazendo à mente tanto aqueles irmãos que estavam em Roma como a nós hoje também, não há outra atitude a ser tomada em resposta ao Evangelho a não ser dar glórias ao Rei da Glória. Chegando ao final das nossas considerações, você pode estar pensando que talvez eu vou pedir para que você aceite que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas essa é a coisa mais ridícula que talvez poderia ser dito nesse momento. Porque Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, quer você sirva ou não, quer você bendiga ou não, quer você o amaldiçoe, odeie ou o ame. Ele é o Senhor da vida e cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Alguns irão se curvar diante da graça que foi concedida de crer em Jesus Cristo, entender que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor. Mas, por outro lado, os outros curvarão quando as rótulas dos seus joelhos forem quebrados no dia do julgamento final. Se você nunca ouviu falar desse Evangelho, dessas boas novas, da obra de Jesus Cristo, tirando daquele estado pecaminoso, daquele estado de morte eterna, esse é o momento ideal e oportuno para que você se arrependa e suplique o perdão de Deus e a misericórdia dele na sua vida. Essa é a única forma. Você entende e compreende como é seu estado natural longe de Deus? Você consegue enxergar como o pecado afetou a minha relação, ou a sua relação com o próprio Deus e entre nós mesmos? Você foi feito o inimigo do Senhor. E você entende também ao mesmo ponto o ódio que Deus tem em relação ao pecador? Uma vez que você compreende o seu estado de miserabilidade, qual atitude você tomará? Você pode seguir com os demais, que ainda procuram uma forma de merecer o céu, de merecer a vida eterna, por meio de suas boas obras, das caridades, sacrifícios, penitências, e caminhar para aquela porta larga, que o conduzirá para longe de Deus e para o fogo eterno. Mas nessa noite, conforme nós vemos no texto bíblico, Deus ofereceu um único caminho, uma única porta, uma única salvação através de Jesus Cristo. Se você nunca havia ouvido sobre esta boa nova, ainda é tempo. Mas a nós, que um dia já nos entregamos
entendemos que fomos transformados por Deus e que há anos estamos militando na carreira cristã, talvez há 5, 10, 20, 60 anos. Você deve ter pensado, bom, eu vim essa noite aqui talvez para ouvir sobre a escatologia, milagres, curas, dons, talentos, porque a minha maturidade de cristã já me permite que eu acesse essas coisas, é por isso que eu estou ávido. E chegando aqui eu ouvi sobre o Evangelho. Eu, crente, de 60 anos, preciso ouvir sobre o Evangelho? Sua vida tem sido dedicada à glória de Deus? Ou essa mensagem transformadora, poderosa, já cauterizou o seu coração e a sua mente? Para você, talvez, falar sobre o Evangelho é uma lição que nós aprendemos lá no início do Catecúmenos, ou na EBD, um tema que em 5, 10 minutos a gente mata e vamos passar para coisas mais grandiosas. Vamos falar sobre os finais dos tempos. Você entende, querido irmão, o alto preço que Cristo pagou para que você fosse redimido? Entende mesmo? A sua vida demonstra que de fato você entende, por isso você vive uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida dedicada ao serviço do Senhor? Nós estamos iniciando um novo ano. Muitos projetos, muitas coisas a fazer. Por certo, creio que num dos seus objetivos seja o crescimento na vida espiritual também, o seu desenvolvimento em graça diante do Senhor. Mas não deixe, querido irmão, que verdades tão simples, tão elementares, tão básicas, esteja fazendo com que o seu coração esteja adormecido ou cauterizado. Diante de tudo isso que foi colocado aqui, diante de toda essa obra maravilhosa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele faz um desafio. Nós vamos concluir com as palavras de Paulo. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo roga que pelas misericórdias de Deus, quais misericórdias? Tudo que foi apresentado até o capítulo de número 11, toda a obra redentora. Que diante de tudo isso, querido irmão, você é compelido a apresentar o seu corpo, a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. E ele vai além, para que nós não nos conformemos com este século, tomando a forma do mundanismo, do paganismo, mas que sejamos transformados dia após dia pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa obra santa e agradável perante Deus. Então, nesta noite, nós gostaríamos de deixar claro, queridos irmãos, não menospreze o Evangelho. Ao se referir ao Evangelho, seja falando para alguma pessoa, seja dando resposta dentro de sala de aula, não pense que você pode reduzi-lo somente a dizer, bom, eu era pecador, Jesus veio à terra, morreu por mim, e é isso o Evangelho. Você tem vivido o verdadeiro Evangelho? Você está à altura daquilo que Deus fez por vocês através de Jesus Cristo ali na cruz? Nossa oração é para que Deus faça com que os nossos corações estejam sempre pulsando essa verdade e que não nossos corações e nossas mentes estejam cauterizadas, mas que, como foi colocado por Paulo, que sejamos sempre transformados, que as nossas mentes sejam sempre renovadas pela própria palavra do Senhor, para que vivamos uma vida santa e digna diante do preço que foi pago por Jesus Cristo ali na cruz. Que Deus nos ajude.